Não tem como. Ser cristão é você ceder. Ser cristão é você se abaixar. É humildade. Não combina o cristianismo, a fé em Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, não combina com orgulho. Então, humilhemos diante do Senhor e esperamos nele. E aí tem uma promessa, para que Ele os exalte no tempo devido. Isso é uma promessa de Deus. Vai haver uma intervenção do Senhor na nossa vida. A hora que a gente quer sempre no imediatismo, a gente não sabe. Mas o texto está mostrando que vai haver uma intervenção do Senhor. Então, como que eu devo, desfrutar desse cuidado de Deus na minha vida? Relacione com Ele na hora da luta. Não para de orar, não para de buscar, mas relacione-se com humildade. Reconhecendo quem é Deus, reconhecendo suas fragilidades, apresentando tudo aquilo que está lá dentro de nós. Amém, gente? Em segundo lugar, desse relacionamento, relacione-se com Deus nas lutas, versículo 7, diz também, primeiramente ele falou de humildade, relacione-se com humildade, humilhe-se, e no versículo 7 ele fala, e lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha agora aqui, lancem sobre ele. Bem, quando você procura um médico, você está procurando por algo, e você está precisando de algo, não é assim? Você está querendo uma orientação, não é verdade, gente? Você vai num médico, você vai num lugar, seja num qualquer orientação que você busca, ou qualquer profissional, você está indo porque você está procurando uma orientação, um diagnóstico. E aí, é interessante aqui, porque domingo passado a Ita, também como psicóloga falando algumas coisas, agora olha o que o texto nos apresenta aqui, um relacionamento de tratamento espiritual. Porque ele está dizendo, lancem sobre ele quem? Sobre Deus. Toda a sua ansiedade. Ele está dizendo, olha, tenha um relacionamento com Deus que permita Ele tratar a sua vida. Um relacionamento tratável. Porque, gente, tem uma problemática que eu falo o seguinte, as pessoas nos procuram não para receber uma orientação. Não vou generalizar, tá? Mas no normal, na média, a procura é o seguinte, ela já vem com tudo determinado. Eu quero que seja assim. Ela quer a ajuda, eu quero que você faça isso. Até no médico a gente vai, você vai lá no médico, porque está acontecendo isso e isso e isso comigo. Aí o médico fala, então Rogério, você precisa... Gente, eu não sei porque vocês estão rindo, estou só sentando. Você precisa fazer uma atividade física. Eu não vou mais aumentar seu remédio. Está entendendo? Aí o Rogério sai de lá revoltado. Quem é esse médico para me mandar tomar remédio ou fazer exercício? Eu não vou fazer exercício. Mas, percebe? O que o texto está mostrando aqui para a gente? Lancem sobre ele, ou seja, aceite um tratamento. Permita Deus te tratar. Permita Deus mexer. Eu estava na terceira idade, na reunião que teve agora em fevereiro, uma pessoa, não vou citar nome aqui, compartilhou um testemunho muito bonito sobre uma questão de relacionamento que viveu durante anos, algum conflito familiar, e ela falando que ela teve que permitir, se abrir para Deus, pedir para o Senhor quebrar aquilo na vida dela, para tratar a vida dela. Gente, espiritualidade é tratamento. Jeremias 18 fala de um oleiro e de um vaso, não é verdade? Um texto que a gente conhece. O que é isso? Eu sou um vaso de barro, tá? De barro. E Ele, Deus, é o oleiro que vai moldar, trabalhar na minha vida. Se a gente tivesse pronto, você não precisava estar aqui. É por isso que a gente tem que permitir o Senhor nos tratar. E como que é feito isso? Lança sobre Ele, fala com Ele. Quando você vai num psicólogo, o que você fala? Você fica lá uns 50 minutos falando, passando por aquele processo terapêutico. Você vai num médico, você vai em qualquer profissional, você tem que falar da sua situação. Na nossa vida espiritual também é assim. Para desfrutar do cuidado de Deus, ter um relacionamento de humildade, sim, mas também aceite, passe por esse tratamento espiritual. Fale. Abra. E se há intervenção, agora pensa comigo, aqui não está falando, e nada contra, tá? E nos profissionais, pelo amor de Deus, mas aqui está se tratando de um tratamento espiritual. Lancem sobre Deus. Se o tratamento é espiritual, aonde que eu vou? A quem eu vou recorrer? É a comunidade de fé.
Mas muitas vezes a gente não fala, não se abre, e aí o trem fica corroendo a gente por dentro. Amém ou não amém? E aí o texto afirma, por que a gente tem que fazer isso? Porque Ele tem cuidado de vocês. É tipo assim, acredita que esse médico dos médicos é bom. Vale a pena você se consultar com ele. Acredita que esse irmão de fé que você tem, o líder, a comunidade, vai te ajudar. A oração que você recebe dessa pessoa, abrir sua vida, se compartilhar com alguém, pedir ajuda, isso vai ser efetivo na sua vida, creia nisso. Tem hora que eu brinco com as pessoas, parece que assim, a gente acredita na oração, porque você fala assim, você precisa de oração? Não, está tudo bem. A gente tinha que falar, gente, pelo amor de Deus, vamos por fase aqui, vamos orar só por esses aqui. Depois você vem, porque a gente fala assim, você precisa de oração, era para vir todo mundo e mais a turma do Flamengo inteiro, né? Todo mundo vem, eu preciso. Eu cresci num ambiente de oração, de reuniões de oração, joelhando, as pessoas orando por mim, podia citar nomes e mais nomes aqui, porque é isso que é vida espiritual. Lancem sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês, acredita que vai dar certo. Acredita que quando você está reunido aqui na presença de Deus, Ele realmente está aqui. Foi a música que cantou, né? Estás aqui. Deus está neste lugar, você acredita nisso? Se Deus está neste lugar, peraí, me ajuda, Miriam. Se Deus, o Senhor Todo-Poderoso, está nesse lugar, Daniel, tem alguma coisa diferente tem que acontecer na minha vida, nessa igreja? Alguma coisa tem que mudar em mim, alguma coisa tem que mudar na minha cabeça, alguma coisa tem que mudar no meu coração, no meu orgulho, sim ou não? É Deus que está aqui, acredita nisso. Então eu me lanço diante dEle. Agora, se eu estou neste lugar, mesmo com a presença do Todo-Poderoso, como foi, por exemplo, quando a gente lê os Evangelhos, quando as pessoas estavam diante de Jesus, fisicamente ali, vendo Jesus ensinar, fazer milagre, falar, mas muitos com o coração endurecido, não receberam a palavra via Jesus. Como é que a gente tem que se relacionar? Com humildade e lançando nossas ansiedades, ou seja, permitindo Ele tratar, permitindo Ele falar. O orgulhoso não vai permitir, gente. Você vai dizer, não tem nada para mudar. Tem nada para mudar na minha vida. Falando então desse tratamento espiritual, a gente poderia fazer uma comparação. Eu vejo dois extremos na nossa espiritualidade, falando da fé. Aquele grupo de pessoas que acha que não é louco para procurar psicólogo. Fala, eu não sou louco, para que eu vou procurar um psicólogo? Estou na minha sanidade mental, tudo correto. Então eu não preciso de psicólogo, não preciso de psiquiatra. Eu já tive que fazer abaixo-assinado com a família inteira, fazer um documento para o irmão ir lá e fazer terapia e passar no psiquiatra. Estou exagerando um pouco, mas foi quase assim. Então, porque a pessoa, às vezes, ela acha que ela não precisa. Gente, para que Deus deu conhecimento à humanidade? O profissional está aí. Eu sempre falo com as pessoas, na hora que você quebra o braço, você não fica lá, Deus, cola agora. Eu determino, eu oro em nome de Jesus. Você sai correndo para o hospital, eu não. Pode ir. Por quê? Porque você sabe que isso é sua responsabilidade. Você não fica pedindo a Deus para fazer uma coisa que você pode fazer, só que o braço você vê quebrar. Mas na hora que a gente passa uma aflição emocional, a gente não vê. Então ainda tem muito tabu nisso. E graças a Deus que isso também melhorou muito, a gente entender essa realidade, da necessidade, se for preciso. Mas tem um outro lado também, que é o outro extremo, que eu acho que a gente não pode cair nisso, e olhando para esse texto, que é aquele crente, um crente ateu, será que pode falar assim, né? Um crente ateu, que acha que é só o profissional. Não, eu estou fazendo terapia. Então você vem fazer o que no culto, se você não quer ouvir o irmão, não quer ouvir o pastor, o líder, não quer ouvir a palavra de Deus? O tratamento também é espiritual, sim ou não? É o que a gente está vendo aqui no texto. Então, também não é só o profissional. Aliás, também já tive casos, e quando a gente cita casos, uma vez eu fui questionado por citar exemplos, e existe dentro da nossa ética, né, até mesmo profissionais, onde a gente pode citar um caso, desde que eu não estou citando nome, lugar, nada de coisas de pessoas. Então isso não está nada fora da ética, tá? Então assim, já tive casos de estar acompanhando pessoas, passando anos e anos, seja de terapia, psiquiatra, essas coisas todas,
E eu tive que chegar assim, e a pessoa não aceitar um acompanhamento espiritual. Falei, peraí, mas você amém, está buscando todo esse tempo o acompanhamento profissional. Mas será que também, no seu caso, não seria o caso de voltar a um trabalho mais espiritual? A mexer na sua vivência espiritual? Vamos fazer um acompanhamento, vamos conversar, vamos fazer uma campanha de jejum, vamos orar juntos. Não, mas eu tenho meu terapeuta. Então tá bom, se o seu terapeuta é seu pastor, é sua igreja, fica lá com o seu terapeuta. Ok, gente? Estão entendendo? Sem extremos para nenhum dos lados. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Aceite Deus tratar a sua vida. E esse tratamento acontece em comunidade. É um tratamento espiritual. Às vezes nós podemos não estar desfrutando mais, porque exatamente a gente está indo para o extremo do profissional. Ok? Agora, outra coisa interessante que ainda está nesse versículo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, em primeiro lugar, olha para o texto. Lancem sobre ele o quê? Toda a sua ansiedade. Então, está claro aqui no texto que não há uma negação. Ele não está negando que não existe ansiedade. Ele está afirmando que aqueles irmãos em luta, em dificuldade, podiam estar vivendo tempos de ansiedade por causa do quê? Das lutas que eles estavam passando. Não há uma negação. Isso é fantástico, porque o texto já está mostrando, olha, lance sobre eles a ansiedade que vocês estão vivendo. Ele está supondo, entendendo que eles estavam passando por muita ansiedade diante do sofrimento e das lutas. Não há negação. Então, calma. Está passando luta, uma dificuldade, uma ansiedade, seja o que for, é normal, gente, faz parte da vida humana. Isso faz parte da nossa vida. É verdade que a fé, a nossa espiritualidade é para a gente lutar contra a ansiedade. Você pode citar textos, né? Filipenses 4, 6 e 7, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. O texto que a Ita leu domingo passado, Mateus 6, né? Falando também de lançar sobre Deus a nossa ansiedade. É verdade. A fé, nós estamos buscando combater a nossa ansiedade, mas não significa que ela não exista. E, aliás, se é uma luta contra a ansiedade, significa que ela é real, que ela existe. Por isso que nós estamos lutando contra ela. Amém ou não amém? Está claro ou está escuro? Então, resumindo, gente, nossa primeira lição nesses 2 versículos, para desfrutar do cuidado de Deus, relacione-se com Deus nas lutas, com humildade e para ser tratado espiritualmente. Aceite uma orientação, converse. Está passando pelo profissional, amém. Mas busque uma oração de alguém. Não é só do pastor, gente. Está falando assim que você quer manipular as pessoas. Não, gente, está falando de comunidade. Creia na oração. Creia na vida em comunidade. Ora por mim. Amém, gente?